dia, turma. A gente vai estar dando início aqui à segunda parte do nosso encontro, ok? O início da guerra, né? Como é que essa grande guerra ela vai se iniciar? O que vai ser o estopim, aquela última gotinha para fazer o copo transbordar? A gente já viu na primeira parte que o mundo ele estava se armando, né? Tem a questão do imperialismo, né, as grandes potências que se lançam na Ásia e na África para conquistar territórios, para colonizar regiões, para explorar essas regiões, por conta da segunda revolução industrial, que também vai influenciar muito naquele período que a gente chamou de Belle Époque, que vai ser um momento de muito crescimento científico, muito desenvolvimento tecnológico na Europa, que aí justamente durante esse momento está acontecendo aquilo que a gente vai chamar de paz armada, as nações se preparando, as alianças estão sendo formadas. Então aqui, quando acontece essa problemática aqui, o Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, ele vai visitar Sarajevo e aí ele vai ser assassinado por um ultranacionalista sérvio. A Sérvia, ela vai se explicar, vai prender a pessoa que assassinou Francisco Ferdinando. A gente tem aqui imagens, essas imagens são reais, do Francisco Ferdinando, da esposa dele, Sofia, saindo da prefeitura de Sarajevo, um pouco antes do assassinato. E a gente tem aqui uma ilustração também do ocorrido. E aí o assassinato dele vai ser o estopim por quê? Porque o Império Austro-Húngaro, ele era aliado da Alemanha e da Itália, lá na Tríplice Aliança, que já tinha sido formada muito antes. E a Sérvia era aliada da Rússia, então vai ser uma reação em cadeia. Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, todo mundo vai se envolver. Por quê? Porque eles também já estavam buscando uma desculpa para iniciar esse confronto. Aí a gente começa as fases da guerra. A primeira fase da guerra vai ser a guerra de movimento. Ou seja, durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, a característica principal era o deslocamento muito rápido das tropas. E quem vai ter vamos dizer assim, que vai despontar nisso vai ser a Alemanha. A Alemanha ela vai se deslocar muito rápido, vai conquistando posições muito rápidas, até iniciar o que a gente vai chamar de segunda fase da guerra, que vai ser a Guerra de Trincheiras. Quem vai inaugurar isso vai ser a Tríplice Entente. E aí depois a Tríplice Aliança também vai se utilizar da mesma tática. Né? O que seria a Guerra de Trincheiras? É quando eles começam a se fixar em um determinado ponto, eles escavavam um tipo de vala e ali ficavam. Só que essa guerra de trincheiras ela vai ser muito desgastante mesmo, porque eles chegavam a ficar dias, meses, e ali naquela mesma localidade, então ali eles dormiam, eles pegavam chuva, eles estavam vivendo ali, então alguns morriam pela questão dos confrontos de bomba, de alguma coisa assim, mas também morriam de doenças, de desnutrição e tantas outras coisas. Então foi uma fase muito difícil, foi muito devastador. E aí na Primeira Guerra Mundial a gente teve esses dois tipos de confrontos, a guerra de movimento e a guerra de trincheiras. Vamos agora para o que a gente pode chamar de momentos decisivos da guerra, né? Em 1917, né, que foi um período de muito desgaste, a Rússia ela vai sair do conflito. Por quê? Porque a Rússia ela está enfrentando um conflito interno, né? Aconteceu uma revolução socialista, que é assunto da nossa próxima aula. A gente vai estudar mais a fundo, porque é um assunto muito extenso, então não dá para jogar ele aqui. E aí a Rússia vai e se retira da guerra. Nesse momento, os Estados Unidos vão entrar na guerra. Os Estados Unidos, eles já estavam meio que participando indiretamente,
da guerra ao lado da Tríplice Entende, fornecendo medicamentos, alimentos e algumas outras coisas. Mas aí em 1917 eles entram efetivamente no confronto ao lado da Tríplice Entende. E aí a Tríplice Entende, ela vai avançar e vai ganhar a guerra. Dentro desse contexto, a Alemanha ela vai ser colocada como a grande culpada do conflito. Um fator importante também da gente relembrar é a posição da Itália, né? Inicialmente a Itália ela está aqui dentro da Tríplice Aliança, só que depois ela vai mudar de lado, ok? Por questões vamos dizer assim, que políticas e vantajosas economicamente, né? A Inglaterra ela vai oferecer algumas vantagens para a Itália e aí ela vai e muda de lado. Então ela vai ficar sendo conhecida como um tipo de traidora dentro desse conflito. Quando a Rússia sai e os Estados Unidos entram, os Estados Unidos ele já está despontando aí como uma grande potência mundial, né? Porque a Europa ela está se destruindo, está entrando em confronto e os Estados Unidos só está avançando, crescendo e crescendo, crescendo. Desculpa. E aí a gente tem as consequências da guerra, né? O que é que vai impactar dentro dessa sociedade global após o final da guerra? Primeiro, vão ser quase 9 milhões de mortos, vão ser 10 milhões de mortos, vão ser 9 milhões e alguma coisa de mortos, mas é muita coisa, né? Quase 10 milhões de pessoas morrerem, mais de 20 milhões de pessoas ficaram mutiladas, milhares de crianças ficaram órfãos, milhares de pessoas se tornaram refugiadas, a Europa ela ficou devastada. Os campos eles foram destruídos, então a produção agrícola ela foi afetada, a distribuição também foi completamente afetada porque as estradas foram arrasadas. E aí isso prejudicou grandiosamente a questão do comércio, né? As cidades elas ficaram completamente arruinadas. E aí nesse contexto, como eu já falei para vocês, os Estados Unidos vai sofrer um processo de ascensão como uma grande potência ocidental. Porque eles vão ter muitos lucros com a guerra, né? Porque mesmo antes de entrar na guerra, eles já estavam tendo esses lucros. E aí, com o fim da guerra, os confrontos principais aconteceram no continente europeu. A Europa está arrasada. Então, o que os Estados Unidos vai fazer? Vai emprestar dinheiro, vai investir, vai vender coisas industrializadas, porque essas nações elas não têm como produzir, que elas ficaram completamente arrasadas e destruídas. E aí, nesse contexto, ela se desponta como uma grande economia mundial e a Europa ela começa a quebrar, né? Ela não é mais a senhora e dona do mundo. Principalmente o Império Britânico, ele vai entrar num grande declínio econômico. Uma outra consequência muito importante da gente destacar é o papel das mulheres dentro desse cenário, né? Os homens foram para a guerra. E aí as mulheres, elas vão ficar. Então, elas têm que ser as provedoras, as mantedoras dessas famílias. E aí elas vão trabalhar, elas vão cuidar desses filhos, elas vão começar a desenvolver de uma forma ainda mais forte e dura essa dupla jornada. E aí, nesse contexto, a partir dessa inserção massiva dessas mulheres dentro desse mercado de trabalho, que começam também os movimentos em prol do voto feminino, de direitos igualitários para as mulheres. Também é importante a gente destacar a questão do desemprego acentuado nos países europeus, justamente porque eles foram completamente devastados e o avanço das ideias socialistas por conta da Revolução Russa lá de 1917. Então, ideologicamente, depois da Primeira Guerra Mundial, o globo ele vai sofrer muitas mudanças, ideologicamente, economicamente, né? E aí, essas mudanças, né, ideológicas, de um lado, ultranacionalismos, como a gente já estudou alguns, e de outro lado, sociedades pregando o socialismo, no caso da Rússia. Então,
Depois ali da Primeira Guerra Mundial, essas coisas vão ficando muito mais fortes e um novo cenário vai começar a se desenhar. Um fator importante da gente perceber é nesses desdobramentos que a gente vai estudar mais adiante, obviamente, no caso desses ultranacionalismos, que vai acontecer algumas radicalizações, que aí as que a gente tem mais conhecimento é no caso da Itália, com o fascismo de Mussolini e o nazismo na Alemanha de Hitler, que vai ser o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil também a gente não ficou isento, que a gente já estudou também sobre as ações do Vargas, né? O Vargas, ele era simpatizante do fascismo e ele implementou um regime ditatorial através dessa ideia de cuidado da nação, desse nacionalismo exacerbado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas ideologias. Ok. E aí, como consequência também dessa guerra, a gente vai ter o Tratado de Versalhes, né? Os vencedores, eles vão colocar toda a culpa da confusão na Alemanha, vão responsabilizar ela, e aí o Tratado de Versalhes, eles vão ter alguns pontos como retaliação à Alemanha. Um dos primeiros pontos vai ser a devolução da Alsácia-Lorena para a França, né, que a gente já falou lá na primeira parte da aula, que na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha acabou anexando esse território da Alsácia-Lorena. Além disso, outros territórios também conquistados pela Alemanha foram devolvidos, né? As colônias da Alemanha também foram divididas, as colônias que a Alemanha tinha no continente asiático, no continente africano, acabaram sendo divididas entre esses países vencedores. O material bélico da Alemanha, ele vai ser confiscado, ele vai ser diminuído, a Alemanha vai ter que pagar uma dura taxa, cerca de 30 bilhões de dólares, que foi praticamente até inviabilizado de se pagar isso, porque eles estavam quebrados economicamente também. O poderio do exército da Alemanha, ele vai ser reduzido, e essas medidas do Tratado de Versalhes vão fazer com que o povo da Alemanha fique ainda com mais raiva e tente um revanchismo, que vai culminar nisso bem aqui que eu já falei para vocês, que a gente também vai estudar mais lá adiante, que vai ser a implantação do nazismo, né? Que vai ser o principal fator da Segunda Guerra Mundial. Também, como consequência, vai ter a criação, né, da Liga das Nações. É como se fosse a Liga das Nações. É uma ideia do que é a ONU hoje, só que ela não deu muito certo, né? Porque a ideia era manter a paz, manter o equilíbrio, mas acabou que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente tem aqui as referências das imagens que nós utilizamos na nossa aula e os textos e as referências dos textos bibliográficos também nós utilizamos. Então, galera, perguntas, questionamentos, por favor, façam agora no nosso momento de partilha. Essa é a hora.